Olá, pessoal. O tema desse vídeo é esse. Quem é incapaz de prazeres intelectuais é pouco prejudicado com a morte? Será que sim? Será que não? Vamos discutir essa questão. Por vezes, é defendido que quanto mais cognitivamente sofisticadas as experiências, mais valiosas elas são, e que, por isso, alguém é prejudicado em maior grau se não puder experimentá-las. Essa visão, por vezes, é utilizada para defender que, como os animais não humanos não são capazes dos prazeres intelectuais que os humanos adultos normais são capazes, então a morte não privaria os animais não humanos de algo muito valioso. Por vezes, essa visão é utilizada para defender essa tese. Então, segundo essa visão, apesar de os animais não humanos serem prejudicados com a morte, esta seria um dano pequeno a eles, e, portanto, não haveria nada de muito errado em matá-los ou em deixar de salvar suas vidas. Bom, vamos ver então alguns problemas com esse argumento. Bom, o primeiro problema com esse argumento é que é questionável a afirmação de que prazeres intelectuais são necessariamente mais valiosos. Por exemplo, poderia ser dito que uma maneira não arbitrária, ou seja, não tendenciosa, de se averiguar o valor de um prazer seria em termos da sua intensidade e de sua duração, e não assumir de antemão que determinados tipos de prazeres, no caso os prazeres intelectuais, são necessariamente mais valiosos do que outros. Então, nesse sentido, segundo essa outra visão, que avalia quão valioso é um prazer de acordo com a intensidade e a duração, estar perto de alguém de quem se gosta muito, que é uma experiência não intelectual, e jogar uma partida de xadrez, que é uma experiência intelectual, podem ser experiências igualmente valiosas para quem as tem, desde que produzam a mesma quantidade de satisfação e durem o mesmo tempo. Vamos comparar com a posição que a gente está avaliando. Por outro lado, a concepção que diz que experiências intelectuais são mais valiosas teria que dizer que, nesse caso, jogar xadrez tem mais valor, mesmo que produza a mesma satisfação, ou mesmo que produza menos satisfação. E isso parece ser tendencioso. Então, temos aí já uma razão para colocar em questão a premissa principal da qual parte essa visão, que é a ideia de que prazeres intelectuais são necessariamente mais valiosos. Bom, agora, o segundo problema, e é o problema principal, que faria com que aquela visão fosse implausível, mesmo que não houvesse o primeiro problema, é o seguinte: mesmo que prazeres intelectuais fossem mais valiosos, disso não se segue que prazeres não intelectuais não são valiosos. Ou também não se segue que os prazeres não intelectuais são pouco valiosos. Então, afirmar que prazeres intelectuais são mais valiosos não pode fundamentar a conclusão de que os animais não humanos são pouco prejudicados com a morte. Por quê? Bom, porque as experiências não intelectuais dos animais não humanos podem ser, assim como acontece no caso humano, muitíssimo gratificantes, e por isso os animais podem ser prejudicados com a morte em alto grau por serem impedidos de desfrutar dessas experiências, assim como são os humanos. Então, em resumo, o que essa visão teria que mostrar para mostrar que os animais não humanos são pouco prejudicados com a morte, não é que prazeres intelectuais são mais valiosos, e sim que os prazeres intelectuais não são valiosos. E a visão em questão sequer mostra que prazeres intelectuais são mais valiosos, isso é simplesmente assumido pelo argumento. E, mesmo que fosse demonstrado, isso não mostraria que os prazeres não intelectuais são pouco valiosos, e, portanto, essa visão falha em fundamentar a conclusão de que os animais não humanos são pouco prejudicados com a morte. Pelo que a gente viu, se prazeres não intelectuais podem ser muito valiosos para quem os experimenta, então, sim que os animais não humanos podem ser gravemente prejudicados com a morte. É isso, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.